Olá, sejam bem-vindos de volta a mais uma aula de gestão do conhecimento. O tema da aula de hoje será sobre capital intelectual e gestão de competências. Nosso objetivo será discutir os principais aspectos do capital intelectual, bem como a gestão de competências, contribuindo com o seu desenvolvimento. Nós sabemos que as organizações vão utilizar diversos recursos para conseguir atingir os seus objetivos. Nós podemos classificar esses recursos de diversas maneiras. Na época da sociedade industrial, nós tínhamos aquele trio, do capital, da terra e do trabalho. Agora, nós estamos dentro de um novo paradigma, o paradigma da sociedade da informação. Então, nós temos outros tipos de recursos que as organizações vão utilizar para alcançar os seus objetivos. Nós podemos classificar esses recursos de diversas maneiras. Uma delas é classificando-os em recursos tangíveis, recursos intangíveis e recursos humanos. Quando falamos em recursos tangíveis, estamos nos referindo a recursos físicos, materiais, corpóreos, então como terra, capital, recursos físicos como as máquinas, os equipamentos, as instalações industriais. Também nos referimos aos recursos financeiros, que vão ser utilizados para a compra de matéria-prima, para pagar os salários dos funcionários. São recursos tangíveis. Temos também os recursos intangíveis, como a reputação de uma marca ou de uma empresa, a tecnologia que uma empresa possui mais avançada do que outra, a cultura organizacional que pode favorecer a disseminação do conhecimento e a inovação tecnológica dentro da empresa. Esses recursos intangíveis também são conhecidos como capital intelectual. Quando falamos de recursos humanos, estamos nos referindo ao trabalho que é feito pelas pessoas dentro da organização. Então, o ser humano é que vai possuir o conhecimento, as habilidades de comunicação interpessoal, bem como a motivação para fazer aquele trabalho. Então, são os diversos tipos de recursos que uma organização vai utilizar para poder desenvolver os seus objetivos. Nós podemos observar que o valor de uma organização é a soma dos seus recursos tangíveis e dos seus recursos intangíveis. Então, quando eu falo em recursos tangíveis, estou me referindo à indústria, aos equipamentos, à matéria-prima, são aqueles bens corpóreos. Quando eu falo em bens intangíveis, são aqueles bens que eu não posso tocar, como o valor de uma marca, a percepção que os clientes possuem sobre o valor da empresa. O que nós temos observado nos últimos anos é que o valor dos bens intangíveis tem se tornado cada vez maior. Então, mais do que uma indústria com bons equipamentos, o que o mercado valoriza é uma percepção com relação à qualidade daquele produto, a confiabilidade que a empresa passa para o mercado. Então, são esses os fatores que estão sendo mais valorizados pela sociedade da informação. Podemos, então, classificar esses ativos intangíveis de diversas maneiras. Uma delas é chamando alguns ativos de identificáveis e outros de não identificáveis. Alguns desses ativos intangíveis que fazem parte do capital intelectual da empresa são as marcas, as patentes, a propriedade intelectual, o direito de cópia, o copyright. Esses ativos, eles são identificáveis, portanto, são mais facilmente mensuráveis e valorizados pela organização. Então, uma patente é o produto de uma inovação tecnológica e essa patente ela pode ser vendida para outras empresas. Então, a empresa recebe royalties pelo uso de suas patentes.
Então fica mais fácil de mensurar o valor desse recurso identificável. Por outro lado, temos também ativos intangíveis não identificáveis, como a qualidade daquele produto, a confiabilidade da marca e da empresa, há uma tecnologia mais avançada que a empresa possui em frente aos seus concorrentes. Esses diversos ativos intangíveis não identificáveis também são conhecidos como goodwill. Goodwill é essa percepção positiva que o mercado tem em relação à sua empresa. É uma postura positiva com relação à marca e à organização. Podemos também descrever esses ativos intangíveis como sendo ativos de mercado, ativos individuais e ativos ligados à estrutura da organização. Então, quando falamos em ativos de mercado, estamos nos referindo à carteira de clientes que a empresa possui, que pode favorecer novos negócios no futuro, bem como os relacionamentos que a organização possui com seus fornecedores, com seus distribuidores, com seus acionistas, que também podem favorecer negócios no futuro. Dentro desses ativos de mercado, nós temos as alianças estratégicas. Muitas vezes a organização ela possui uma aliança com um competidor em um país, mas no outro país ele é o seu parceiro. Então essa possibilidade de relacionamento também favorece o surgimento de novos negócios para a organização. Esses recursos são chamados de capital do cliente ou ativos de mercado. Quando falamos de ativos individuais, estamos nos referindo às competências individuais de cada funcionário, o conhecimento tácito que ele possui, a sua própria criatividade. Esses recursos são chamados de capital humano ou ativos humanos. Ligados à estrutura, nós podemos ter ativos intangíveis ligados à estrutura organizacional. É a maneira como a organização se estrutura para fazer o seu processo produtivo. Algumas estruturas são mais abertas para a inovação, para a disseminação do conhecimento do que outras. Dessa forma, uma estrutura organizacional que favoreça esse processo de comunicação, ela vai ser mais valorizada. A organização possui também diversos sistemas e processos. Nós já descrevemos alguns desses sistemas de informação e os processos organizacionais, eles podem ser inovadores. Dessa maneira, esses sistemas de informação e processos organizacionais também fazem parte desse ativo intangível ligado à estrutura organizacional e são valorizados também pelo mercado porque representam a possibilidade de uma inovação contínua e também de uma lucratividade maior por parte da empresa. Muitas empresas possuem setores dedicados à pesquisa, desenvolvimento e inovação. Isso representa um ativo intangível porque demonstra a possibilidade da empresa estar sempre inovando e melhorando os seus processos e produtos. Esses recursos são chamados também de capital estrutural. Nós falamos que um dos recursos individuais é a competência do profissional. Nós podemos utilizar o conceito de gestão por competências para aprimorar o capital intelectual ligado às competências dos funcionários da organização. A gestão por competências é o processo de conduzir os colaboradores para atingirem as metas e objetivos da organização através de suas próprias competências técnicas e comportamentais. Essa é a definição de Leme no seu livro de 2005. Então nós pretendemos
utilizar a gestão por competências para aprimorar o capital intelectual ligado aos funcionários da organização. Essas competências estão ligadas aos conhecimentos, às habilidades e às atitudes do funcionário. Então é importante que a organização favoreça esse crescimento, esse desenvolvimento das competências dos profissionais para que eles possuam o conhecimento sobre as atividades que eles devem fazer, as habilidades para executar aquelas tarefas, bem como a motivação necessária para querer fazer aquela atividade com qualidade. Eu gostaria de apresentar, de uma maneira bastante resumida, o modelo de gestão por competências. Essa abordagem, ela vai colocar as habilidades, o conhecimento, a atitude do profissional no centro do planejamento estratégico da organização. Então, a organização agora vai considerar as necessidades de competências que ela possui no nível organizacional e também as competências individuais dos seus funcionários para que ela possa atingir os seus objetivos estratégicos. Dessa maneira, nós temos a formulação da estratégia organizacional, levando em consideração as metas que a empresa possui e o que é necessário para alcançar essas metas. Então, a direção da empresa vai definir a missão, a visão de futuro, os objetivos estratégicos que a empresa deseja alcançar e vai estabelecer os indicadores de desempenho e metas para demonstrar que alcançou esses objetivos. Para isso, a empresa vai fazer um mapeamento de competências. Esse mapeamento de competências, ele é similar ao mapeamento de conhecimento que nós vimos na nossa terceira aula. Nesse momento, a empresa vai identificar as competências necessárias para atingir os seus objetivos estratégicos e vai inventariar as competências existentes, junto com seus colaboradores. Dessa maneira, é possível dimensionar o gap, né, a lacuna entre as competências necessárias e as competências que são já desenvolvidas pela organização. Então, quando se faz essa definição dessa lacuna, é possível, então, planejar a captação de competências fora da organização ou desenvolver essas competências junto com seus colaboradores dentro da organização. Se a organização optar por captar as competências externamente, ela deve, então, selecionar essas competências externamente, contratando profissionais que tenham essas habilidades, esse conhecimento, essas competências. E ela pode, então, admitir, né, esse profissional ou contratar um consultor, né, que possua esse tipo de conhecimento. Então, vai admitir, alocar e entregar o profissional dentro da organização. Ela pode também desenvolver as competências internamente. Então, para definir os mecanismos de desenvolvimento, a empresa pode contar com treinamentos, coaching, ela pode ter uma universidade corporativa. Então, existem diversas maneiras, né, da empresa desenvolver as competências dos seus profissionais, seja através da rotação de cargos, né, e-learning, então diversas formas de desenvolver as habilidades e as competências dos seus profissionais. Então a empresa, após definir esses mecanismos, ela vai disponibilizar e orientar, né, a formação dos seus profissionais. Após essa formação, é importante que haja o acompanhamento e a avaliação dos resultados alcançados por esses profissionais.
é importante acompanhar e apurar os resultados alcançados, comparando com os resultados que foram esperados pela organização. Então, no início, foi estabelecido os indicadores de desempenho e as metas. E aqui, então, eu vou comparar os resultados alcançados com aqueles que eram esperados pela direção da organização. E aqui entra um ponto importante da gestão por competências, que é a retribuição, que é feita para os profissionais. Então, a organização que valoriza o seu profissional, ela vai estar demonstrando isso, né, reconhecendo e premiando o bom desempenho. Então, a remuneração é feita pelas competências que são demonstradas pelos profissionais. Então, dessa maneira, a organização ela consegue alinhar os seus objetivos estratégicos com o desenvolvimento dos seus profissionais, verificando as competências que são necessárias para que elas possam ser desenvolvidas e os profissionais possam atuar de uma maneira alinhada com os objetivos estratégicos da organização. Uma das ferramentas utilizadas para gerenciar esse alinhamento estratégico da organização é o Balanced Scorecard. É uma ferramenta onde eu vou desenvolver diversos indicadores de desempenho para que eu possa ter as diversas ações da empresa alinhadas com seus objetivos estratégicos. Então, através do Balanced Scorecard, eu vou ter uma perspectiva ligada ao aprendizado e ao crescimento, onde eu vou me preocupar com a infraestrutura da organização, né, voltada para as pessoas, para o aprendizado, para a tecnologia e para a administração. Dentro dessa categoria, eu vou verificar a competência do pessoal, a infraestrutura tecnológica, um clima favorável para as mudanças e também a administração estratégica. Então, observem que a empresa vai definir no seu planejamento estratégico diversas metas a serem alcançadas pela organização. E através do Balanced Scorecard, esses indicadores de desempenho vão sendo, então, mensurados durante todo o processo e a empresa tem a condição de acompanhar, de monitorar esse desenvolvimento para que possa ser feito, então, as correções necessárias e o acompanhamento para que a empresa caminhe em direção aos seus objetivos estratégicos. Temos também a perspectiva dos processos internos, onde vai estar em destaque a cadeia de valor, que é a perspectiva centrada no processo produtivo da organização. Dentro desse processo interno vai existir a construção da marca, as vendas que vão ser efetuadas, a entrega do produto e buscar também o atendimento com excelência. São, então, pontos que são colocados para que a empresa possa ter um processo produtivo cada vez melhor, mais eficiente e atender aquilo que o cliente deseja. Falando em cliente, nós temos também a perspectiva do cliente. A empresa precisa definir qual que é a proposição de valor para o cliente. Então, ela precisa alinhar, né, todo o seu processo produtivo com o preço que o cliente deseja, a qualidade, o tempo, a função desempenhada por aquele produto ou serviço, a imagem ligada à sua empresa ou ao produto e a relação do cliente com a empresa. E, finalmente, temos também a perspectiva financeira, né? É a metodologia de medição de retorno sobre investimento e também como que se cria valor para o acionista, né, que é o proprietário da organização. Então, nessa perspectiva, existem estratégias para aumentar as receitas, estratégias para aumentar a produtividade e também se procura mensurar qual é o retorno sobre os investimentos. Então, dessa maneira, a empresa procura alinhar
os seus diversos objetivos com as diversas atividades que ela executa. Dessa forma, o mapa estratégico do Balanced Scorecard liga ativos intangíveis e processos críticos à proposição de valor e a resultados financeiros e de clientes. Eu gostaria de destacar na aula de hoje que o capital intelectual ele é o conjunto de benefícios intangíveis que são utilizados pela empresa para a obtenção de vantagens competitivas e lucros futuros. Além disso, a gestão por competências busca desenvolver o capital intelectual dos colaboradores alinhados com os objetivos estratégicos da organização. Por hoje é só. Na próxima aula vamos falar sobre inteligência organizacional e competitividade. Vocês não podem perder a próxima aula, porque nós vamos estar fazendo uma finalização, né, dessa nossa disciplina, e é um tema muito importante que nós vamos tratar ligados ao uso dos bancos de dados da organização para ter uma condição de tomar decisão de uma maneira melhor. Então, não percam a próxima aula. Obrigado e até a próxima.